Então vamos à palavra de Deus, que todos possam entender. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a formar parte do reino de Deus, amém? Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós entramos diretamente aquilo que Deus chama de o seu reino. É o reino de Deus. Todo reino, obviamente, tem um rei. E este reino tem um rei. E este rei se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor do reino. Jesus Cristo é o governador do reino. Jesus Cristo é o regulador deste reino. É Ele que manda no reino. Jesus é o que manda no reino. O reino do qual Ele veio enviado por Deus para ser o rei. Quem são os que vivem neste reino? Os que vivem neste reino são todos aqueles que Ele chamou para viver neste reino. Todos aqueles que Ele salvou, pagou preço de sangue por eles, vivem neste reino. Então veja bem que quem quer viver neste reino, precisa entender que este reino então tem um rei, este reino não é uma bagunça, este reino tem alguém que regulamenta, que regula, este reino tem alguém que fala com amor, este reino tem alguém que também fala, às vezes com amor, porém de uma maneira mais firme, né? Então este é o reino de Deus, e aqueles que querem estar neste reino, aqueles que querem ser residentes neste reino, precisam entender que este reino, para os que vivem nele, ele, quando vive neste reino, ele passa a desfrutar dos privilégios do reino, como também passa a ter responsabilidades no reino, amém? Como passam também a ter responsabilidades no reino. Então eu quero focar hoje exatamente nesse aspecto da responsabilidade do reino. Estamos chamando isso de aqui estou para servir. Quantos estão? Aqui estou para servir. Se trata de viver no entendimento de que Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Muita gente diz que Jesus é o meu Salvador, mas não o querem como o Senhor da sua vida. Porque ter Jesus como Salvador é quando você realmente o aceita, porém ter Jesus como Senhor é quando você o obedece completamente. Muita gente quer estar no reino, mas não quer obedecer. Muita gente quer estar no reino, porém não quer viver dentro do reino de acordo com as regras, digamos assim, do rei deste reino. Querem viver no reino, mas não querem ser governados pelo rei do reino. Então, nós estamos falando isso, obviamente, num dia especial, onde nós estamos consagrando os diáconos como diáconos da Trinity. Então, não é uma palavra somente para os nossos diáconos, é uma palavra para todos aqueles que estão inseridos no reino de Deus. É uma palavra para todos aqueles que querem servir neste reino, aqueles que obedecem às regras do reino. Como José do Egito, lembram? José que foi para um reino diferente e teve que se submeter às regras daquele reino, mas como ele se submeteu às regras do reino, Deus o exaltou e o colocou por governador do reino. Então, nós precisamos de entender isto e não se esqueça, meu irmão, que Deus prova, deixa eu te falar bem isso, Deus prova a intenção do nosso coração, isso deve ficar claro para você. Deus prova, e mais do que isto, Deus tem o direito de provar a intenção dos corações dos residentes deste reino. A palavra de Deus em Josué 24, nós vamos ler no capítulo 24, a partir do versículo 14, a palavra de Deus vai dizer assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor.
Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, quem nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também, vejam bem, pessoal, versículo 18 nós estamos, o fim. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Vejam bem a palavra de Deus, irmãos. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Ou seja, de maneira nenhuma serviremos aos outros deuses. Nós serviremos ao Senhor, está dizendo o povo. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E terminamos com o versículo 24, que diz: e o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Serviremos ao Senhor e lhes obedeceremos. Diáconos que me escutam nesta manhã, irmãos visitantes pela primeira vez, irmãos que nos visitam nesta manhã por mais vezes, família Trinity House of Hope, quais são os nossos motivos para servir a Deus? Qual é a tua motivação quando você serve a Deus? Eu quero falar nesta manhã para você de três, eu quero citar pelo menos três principais tipos de servidores, digamos assim. Tipos de servidores na casa do Senhor. Número 1, aqueles que servem a Deus por conveniência. Aqueles que servem a Deus por conveniência. Espero que não tenha nenhum aqui. Mas aqueles que servem a Deus por conveniência. Número 2, aqueles que servem a Deus com mediocridade. E número 3, aqueles que servem a Deus com integridade e verdade. Veja bem, meu irmão, que Deus, Ele vai falar conosco de cada um destes. Porque todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, estamos dentro desses três. Você sabe onde você está. Eu sei onde alguns de vocês estão, eu sei onde eu estou, mas você sabe exatamente onde você está. Se você serve a Deus por conveniência, se você serve a Deus com mediocridade, ou se você serve a Deus realmente com integridade e com verdade. Primeiro, falamos daqueles que servem por conveniência. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 e 27, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha o que Jesus vai dizer a eles: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus estava ganhando fama, e a fama de Jesus continuava crescendo muito. Então chegaram para o Senhor Jesus pessoas para caminhar com Ele. Chegaram para o Senhor Jesus pessoas que começaram a caminhar com Ele, e pessoas que começaram a servir o Senhor Jesus. Ele precisava de deixar algo claro. Algumas pessoas vinham até Jesus porque souberam de notícia que Jesus estava curando enfermos, Jesus estava alimentando multidões, Jesus estava liberando pessoas, Jesus estava libertando pessoas. Então, esta fama de Jesus fez com que muita gente o seguisse. E entre todas aquelas pessoas que estavam servindo a Ele,
Ele precisava de entender por que as pessoas estavam ali. Ele precisava de colocar para aquelas pessoas qual era de verdade a motivação delas para servi-lo. Você não pode se enganar, meu irmão. Deus conhece muito bem aqueles que o servem por pura conveniência. Em que você está interessado quando você serve a Deus? Quantas pessoas estão em nossas igrejas somente esperando a bênção de Deus? Quer a bênção de Deus, quer a bênção de Deus, quer os benefícios do reino. Quantas pessoas vivem anos e anos como crentes dentro das nossas igrejas, esperando serem abençoados por Deus, e se de alguma maneira ele acha que a bênção dele está demorando, ele ainda reclama com o Senhor. Am I talking to someone here? I hope not. Ao longo da minha caminhada com Cristo, eu tenho convivido com pessoas que abandonaram a Cristo. Eu tenho convivido com pessoas que abandonaram a Cristo completamente. Você tem vivido com pessoas assim? Deixaram a Cristo. Sabe, gente que perde o seu emprego e Deus, e de alguma maneira Deus permite que ele tenha que sair do seu patamar social e econômico, e ele então abandona o Evangelho. E ainda sai culpando a Deus. Pessoas que esperam favores de Deus, elas não se aguentam quando vem o momento da prova. Porque Deus pode, e Deus abençoa, mas Ele abençoa da maneira dele e não da nossa. Sabe, gente que por uma ou outra decepção tem abandonado a Deus, tem abandonado a igreja, não vem mais. Todas as pessoas que fizeram isso ou fazem isso são os que chamamos de servidores por conveniência. A conveniência não os favoreceu da maneira com que eles esperavam, na hora que eles esperavam, no momento que eles esperavam, e eles então preferem abandonar o barco. Já não contem mais comigo. As provas e as lutas, escuta-me bem isso, meu irmão, as provas e as lutas determinam nossa motivação em servir a Cristo. É nas provas e nas lutas que nós, como pastores, conhecemos em quem a gente pode realmente confiar. Jesus é o governador do reino e por isso ele age assim, provando os corações para que fique claro as suas verdadeiras motivações. Número 2, aqueles que servem com mediocridade. Esse aqui eu gostaria de ter 2 horas só para falar nele. Ai, pastor, por favor, não faça isso, não? 2 horas eu poderia falar sobre eles. Com mediocridade, eu gostaria de, primeiramente, começar a definir para você o termo mediocridade. O termo mediocridade fala da qualidade do medíocre. Quem é o medíocre, pastor? É aquele que é insuficiente. As pessoas que servem com mediocridade, elas estão no ponto médio, a palavra vem de médio, elas estão no ponto médio. Sabe aquele que passa raspando? Eu passo na prova, nem que seja com 5, mas eu passo, né? Mas eles nunca saem dos 5, não chegam nem aos 6, só passam raspando. A mediocridade é isto. Apocalipse 3, 15 e 16 fala dos crentes medíocres de uma maneira tão forte, que vai dizer assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É forte isso, né? Veja bem o que o texto está falando. O texto está falando de 2 extremos, né? O frio e o quente. 2 extremos. Olhamos com atenção o que Deus está nos dizendo. Ele está dizendo que o cristão verdadeiro deve, sabe, que eu leio isso, eu aprendo que o cristão verdadeiro, ele deve ter o seu coração ardendo por servir a Deus. Não pode ser frio. Não pode ser frio. Você não pode servir a Deus de uma maneira fria. Você já colocou algo morno na boca? Algo quente é bom, né? Um cafezinho brasileiro na manhã, quentinho de manhã, muda o dia da gente.
né? Aqueles que são, quem gosta de um cafezinho aí? Está falando comigo. Muda o dia, muda o nosso dia, entendeu? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ela compra o café de manhã, e ela deixa ali o café, foi sexta-feira, por exemplo, eu peguei o café dela que estava frio e joguei fora. Aí quando ela procurou, cadê meu café? Eu falei, joguei fora. Por que você jogou meu café fora? Porque estava frio. Ah, não, mas ela vai tomando o café o dia inteiro, não sei como que ela aguenta aquilo. Estou falando para alguém aí que faz isso também, né? O morno, você coloca algo morno na boca, você quer vomitar, porque, sabe, não cai bem. O que Deus está falando aqui é que a paixão por Cristo e pelo reino de Deus, e quando eu falo reino de Deus, diga-se igreja neste momento. Quando eu falo do reino de Deus, diga-se igreja neste momento, por favor. Quando eu falo de igreja, diga-se Trinity House of Hope, por favor. Né? Não estou separando as outras igrejas, obviamente, estou falando para você que está aqui agora. Para você que está aqui agora, a paixão por Cristo e pelo reino, né, deve ter um peso enorme a ser levado em conta na minha e na sua vida. Um pastor, que eu aprendi muito com ele, foi um dos meus pais ministeriais, ele me dizia assim: você mede o crescimento das suas ovelhas de acordo com a participação delas dentro da igreja. É aí que você conhece as suas ovelhas. Amigos que me escutam, diáconos que hoje foram consagrados, e aqueles que estão conosco, que foram ungidos, aqueles que querem servir, irmãos que servem na mesa e atrás, você que serve a Deus na igreja, irmãos que servem a Deus nas quartas-feiras no nosso food bank, não seja morno, porque morno é meio termo, e meio termo Deus quer vomitar. Não sirva a Deus de uma maneira morna. Tenha uma posição no seu serviço ao Senhor. O privilégio do chamado de Deus na tua vida deve ser considerado do ponto de vista de que Ele te chamou e porque Ele não errou com você. Deus não errou com você quando Ele te chamou. Deus não erra, Ele jamais erraria. Ele chamou, foi você mesmo. Foi você que Ele chamou. Seja para varrer a igreja, seja para servir as mesas, Ele te chamou e Ele não errou com você, por isso Ele te deu o dom de servir. Por favor, não jogue fora isto. Não tenha desatenção com isso. Se você não está fazendo com o seu coração ardendo, é porque você está sendo frio ou morno. Neste caso, lembre-se que o morno é vomitado. Você poderia perguntar, pastor, como é que eu sei que eu estou servindo com mediocridade? Eu vou te falar hoje e eu quero saber se vocês estão prontos para ouvir. Hã? Estão prontos para ouvir? Porque a gente vai apertar um pouco mais. Pode apertar? Pode apertar, pastor? Pode apertar, pastora? Vou apertar. Tiago, vamos apertar. Bora apertar então. Bora apertar então. Porque você pode me perguntar assim, ó, pastor, como é que eu sirvo com mediocridade? Como é que eu sei que eu estou servindo como que eu sei que eu estou sendo morno, digamos assim? Você não importa pelo seu serviço. Você não importa. Sabe, tanto faz para você. Chegar às 10h30, ou chegar às 10h40, ou às 10h50, ou às 11h, tanto faz. Estou falando com alguém? Tanto faz para você. Sabe, vir na oração, tanto faz. Participar do estudo bíblico, de um discipulado, tanto faz para você. Eu falei que a gente ia apertar. Sabe, meu irmão, se nós estamos limpando a igreja, você deveria limpar como você limpa a sua casa. E se você não limpa bem a sua casa, já é problema seu. Mas a igreja, sim, você deve limpar bem. É assim que eu sei se eu estou atendendo ou não. Sabe?
Você não pode viver como que tanto faz ler a palavra ou não ler a palavra, tanto faz orar como não orar, tanto faz participar como não participar, tanto faz vir à igreja como não vir, tanto faz ver as coisas que estão por ser feitas na igreja e não fazer. Tanto faz. Sabe, irmãos, eu fico feliz com pessoas que me dizem coisas que deveríamos fazer e se colocam na brecha para ser este agente de transformação. Fico feliz. Fico feliz. Quando pessoas chegam e dizem, pastor, a igreja poderia fazer isto, que nós não estamos fazendo. Nós precisamos de entender que no reino de Deus, o máximo que nós estejamos fazendo, sempre há mais por fazer. Sempre há mais por fazer. Mas, se você serve com mediocridade, você será capaz de ver o que está por ser feito e não fazer, e o pior ainda, sair falando mal de quem faz. Porque para você é mais fácil apontar a falha dos outros do que ser este agente de transformação, do que ser este agente de mudança. Crente que serve a Deus com mediocridade diz, não tem necessidade de participar também de tudo na igreja, né, pastor? Também não tem como fazer tudo, né? Também a gente não pode jogar em todas as posições. Não tem necessidade de obedecer também em tudo assim, também assim ao pé da letra, assim também, né? Não tem necessidade, né? Eu quero saber no seu trabalho, se você não obedece ao seu patrão, no pé da letra, o que é que passa lá? Os que são patrões aqui sabem, né? Não tem necessidade de obedecer o pastor, não tem necessidade. Sabe, quantas e quantas pessoas chegam para nós, nos pedem conselhos e depois não fazem nada do que a gente aconselhou. Eu estou para colocar um aviso assim, olha, só entra para conselho se estiver disposto a obedecer. Aí a minha esposa fala assim, você é pastor, você não pode fazer isso. Tem coisa que eu não faço porque eu sou pastor, não posso, realmente. Cuidado. Cuidado, meu irmão, que se você está servindo a Deus com mediocridade, este pode ser um caminho sem volta. Se você está servindo a Deus com mediocridade, pode ser um caminho sem volta. Você não está alcançando a suficiente nota, você está se perdendo no ponto, isso pode passar para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Porque não se esqueça que nós estamos construindo igrejas dentro de nossas casas, quando dizem amém a isto. Nós estamos sendo igreja dentro da nossa casa, nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja no meio em qual nós vivemos, e o mundo está de olho na gente. O mundo está de olho na gente. Então, veja bem, que a palavra de Deus vai dizer assim em Efésios 2, a partir do versículo 10, vai dizer, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Acabou a vida passada, acabou não servir a Deus. Estou no reino, vivo no reino, este reino tem um Senhor, é o Senhor Jesus, este reino é o reino de Deus, esse reino tem um governador, esse governador é o meu Salvador, ele me inseriu no reino, mas ele também é o meu Senhor e eu preciso de obedecer a ele. Se está muito pesado, não quer dizer amém, não diga. Glória a Deus. Número 3, aqueles que servem com integridade, deixa eu acelerar um pouquinho, aqueles que servem a Deus com integridade, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 35, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Agora presta atenção comigo, porque isso aqui é o ponto base do nosso estudo bíblico nesta manhã. Presta atenção nisso. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele, venham e verão.
Então foram por volta das 4 horas da tarde, né? Que em outras versões diz a 10ª hora, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Estamos falando agora daqueles que servem a Deus com integridade e com verdade. É o ponto número 3. O chamado de Jesus a seus discípulos, veja bem comigo, igreja, determina em como nós deveríamos seguir a Ele. Por que eu estou falando isso? Porque a análise desta maneira de servir a Ele deve partir da pergunta que Ele fez aos seus discípulos. A análise da maneira com a qual você está servindo a Deus deve partir desta pergunta, porque a mesma pergunta que Ele fez para os discípulos, meus amigos, diáconos, servidores do Senhor Jesus aqui nesta casa, Ele também está fazendo para vocês nesta manhã. Amigos que querem servir a Deus, visitantes que querem servir a Deus, a pergunta que Ele fez para os seus discípulos, Ele faz para você também agora, e a pergunta é essa: o que vocês querem? Em outra versão, vai dizer assim: o que vocês buscam? Ou ainda em outra versão diz: que buscais em mim? Foi a pergunta que Ele fez para os seus discípulos. O que você está buscando em Jesus? Você está buscando um Jesus que te abençoe? Ok, Ele está aqui para te abençoar. Você está buscando um Jesus que te cure, Ele está aqui para te curar. Você está buscando um Jesus que te dê favores, Ele está aqui para te dar favores. Ok. Sabe, mas Jesus precisava de conhecer aqueles discípulos. E como foi que Ele conheceu aqueles homens? Como foi que Ele conheceu aqueles homens? Você está aqui para ouvir palavra profética? Deus tem para você. Olha, Deus tem profetas dele aqui, Ele pode dar palavras proféticas. Você vive atrás de bênçãos ou de que Deus fale com você? O que você quer do Senhor Jesus? Como você quer servir ao Senhor Jesus? Ou você está querendo para a sua vida um Jesus que quer ter comunhão com você e que quer que você tenha comunhão com Ele? Eu espero que você diga amém a este último. Um Jesus que quer ter comunhão com você. O que quer de mim? Pergunta o Senhor Jesus para você nesta manhã. O que você quer de mim quando você me serve? Essa é a pergunta. O que você quer de mim quando você vem à minha igreja? O que você quer de mim quando você me pede dons e talentos? O que você quer de mim quando você me pede para te abençoar economicamente? O que você quer de mim? O que você quer de mim quando você me adora? O que você quer de mim quando você glorifica o meu? O que você quer de mim? A pergunta foi feita para os seus discípulos. Ele precisava de conhecer os discípulos. Qual foi a tática de Jesus para conhecer os discípulos? Precisava de entender dele qual era a verdadeira motivação. Está bem que você busque por razões que são as suas necessidades, todos nós temos necessidades e todos nós precisamos, e a própria palavra de Deus nos diz isso, que nós podemos pedir a Deus. Pede, pedir e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, ao que bate se lhe é aberta a porta. Que bom que Deus é assim. Que bom que Deus é assim. Então se você quer, pode pedir. Mas lembremos da pergunta dele aos seus discípulos, também em Marcos 8, 27, quando ele reuniu os seus discípulos e perguntou para eles, não sei se vocês se lembram, ele perguntou para eles assim: que dizem os homens? Quem dizem os homens que eu sou? Tem gente aí falando que o senhor é profeta aí, tem gente falando aí que o senhor é profeta, que o senhor é Elias, olha, tem gente falando muita coisa. Mas Jesus não estava interessado pela opinião dos outros, ele estava interessado na opinião dos discípulos. Ele está interessado na opinião dos servidores. Então, ele perguntou, mas e vocês? E vocês? Que dizem vocês quem eu sou? Então, lembram que Pedro se levantou e Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Essa foi a resposta de Pedro. É a Ele que você serve? É ao Filho do Deus vivo que você serve? É a Ele que você está servindo nessa manhã? Ainda João 6, capítulo 65, vai dizer assim, e prosseguiu, e por isso, é por isso que lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja do Pai. Daquela hora em adiante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja bem isso, meu irmão. Nós estamos falando daqueles que deixaram de servir a Deus. O Senhor Jesus precisava de conhecer aqueles 2 discípulos, por isso os levou lá onde ele morava. Onde é que o Senhor mora? Vem e vê. Eu demorei muito para entender essa passagem na Bíblia. Vem e vê. E a Bíblia diz assim que ele foi e esteve com eles aquele dia. Se vocês querem me servir, se vocês querem ser diáconos, se você quer servir na adoração, no louvor, se você quer servir a Deus de alguma maneira, você precisa conhecer e ter tempo com Jesus que você o serve. Precisa disto. Não tem como não fazer isto. Sabe, é estar vivendo dentro do reino e não conhecer o rei. Em outros reinos isso pode funcionar, mas no reino de Deus não. No reino de Deus a gente vive uma vida conhecendo o rei que nós servimos. Aí, veja bem, no versículo 66, ele disse assim, o versículo diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí Jesus pergunta para eles assim no versículo 67, diz assim, vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? Você é livre, meu irmão. Você é livre. Vocês também não querem me deixar? Simão Pedro, mais uma vez, olha, Simão Pedro levantou e respondeu assim, Senhor, para quem que nós iremos? Para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. A gente quer ficar contigo, Senhor. A gente quer ficar contigo, Senhor. Foi isso que Pedro disse para Jesus. Nós cremos e sabemos que é santo de Deus. Então Jesus lhe respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? E Jesus agora fala uma revelação, uma revelação extraordinária. Jesus dá uma revelação que faz com que nós entendamos muitos pontos da Bíblia, quando ele diz assim, todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traicioná-lo. Jesus perguntou aos discípulos, e Jesus pergunta a você nessa manhã, vamos ficar de pé, por favor. E Jesus pergunta a você nesta manhã. A primeira pergunta é esta: o que vocês querem de mim? Por que me buscais? E a segunda pergunta é esta: aqueles que deixaram a Jesus, Jesus lembra agora e pergunta, você também não quer seguir eles? Você quer seguir aqueles que deixaram a Jesus ou você quer ficar? Por isso que eu falei que a gente ia apertar. Você quer seguir ou você quer ficar? Porque se você ficar, muito prazer em caminhar contigo. Bem-vindos a essa casa de oração. Bem-vindos a esta casa de oração. Sabe por que eu falei para você, meu irmão, que a gente aqui atende e a gente considera todas as novas ideias que nos chegam? Por exemplo, nos foi dada uma ideia, é o seguinte, alguém chegou para mim e perguntou assim, pastor, eu quero ser membro da sua igreja, o que é que eu tenho que fazer? Eu dei um abraço nele e falei, se você quer, você já é. Seja bem-vindo à família Trinity. Mas aí alguém falou comigo assim, pastor, nós não deveríamos ter um outro procedimento com relação a essas pessoas que chegam e querem caminhar conosco? Porque nós não pensamos, sabe, tudo para nós, deu um abração, estamos caminhando junto, é tudo nosso. Né? Agora nós vamos mudar o nosso procedimento, porque nós gostamos da ideia desta pessoa. Então, você vai receber, neste mês de abril, um formulário, para você preencher este formulário, você vai receber isto, você vai preencher com os seus dados, e nós vamos fazer vamos organizar e vamos saber quem de verdade está caminhando conosco, queremos conhecer e ter essas anotações, então queremos conhecer, queremos honrar a pessoa que quer de verdade caminhar conosco de uma maneira diferente, gostamos da ideia, alguém mudou isso, você pode, tem alguma coisa
por fazer que nós não estamos fazendo, por favor, procura-me, procura pastor Carlos, procura pastor Miguel, procura pastor Alê, procura-nos, fale conosco. Qual é a importância do nosso chamado de servir? Queremos terminar esta palavra nesta manhã. Lembre-se que antes de nos chamar a servir, Ele primeiro nos salva, Ele primeiro nos redime, Ele primeiro muda a nossa vida, Ele primeiro nos limpa, Ele primeiro nos batiza com Seu Espírito Santo, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, e depois Ele nos chama para servir. Qual é o propósito então, pastor, de servir a Deus? Qual é o propósito de servir a Deus? E este é o último texto que nós lemos hoje. Qual é o propósito de servir a Deus? Antes de me servir, vocês precisam ter comunhão comigo. Quantos dizem amém? Antes de me servir, o Senhor diz que você precisa conhecê-lo mais. Quantos dizem amém? Antes de servir o Senhor, você precisa de entender quem Ele é, para que você entenda então por que você o está servindo. Não sirva a Deus por conveniência. Não sirva a Deus por conveniência, meu irmão. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Não sirva a Deus por conveniência. Não sirva a Deus com mediocridade. Não fique no meio termo, meu irmão. Precisamos de vocês. Nós como pastores não podemos pregar o Evangelho sozinhos. Por favor, nos ajude a pregar o Evangelho. Ajuda-nos a pregar o Evangelho neste lugar. É só isso que move o nosso coração, pregar o Evangelho. Não podemos fazer sozinhos. Caminhem conosco. Sirvam ao Senhor Jesus com integridade do coração. Sirvam ao Senhor Jesus com verdade. Sirvam ao Senhor Jesus com verdade no coração de vocês, entendendo o propósito do chamado de serviço que Jesus falou e Paulo confirmou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, com isso terminamos. Paulo vai dizer aos irmãos da igreja de Coríntios, ele vai dizer: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como os discípulos precisavam entender que se tratava de ter comunhão, você também precisa de entender. Servidores que me ouvem, entendam isso. Ter comunhão com o Filho do Deus vivo, com o Rei do Reino, na palavra, na oração, no partir do pão, na limpeza. Você não entende que para a igreja estar limpa, alguém limpou? Você não entende isso? Para você sentar nesta cadeira, ela teve que ser paga? Você não entende isso? Que para você desfrutar da presença de Deus, neste lugar aqui, este edifício tem que ser pago? Quantos entendem isso? Sabe, irmãos, aqui a gente não tem interesse nenhum de tirar nada da obra de Deus para o nosso benefício, ao contrário, a gente põe, na verdade a gente paga para pregar o Evangelho. A gente paga para pregar o Evangelho, e é isso que nós vamos continuar fazendo. O salmista no Salmo 42 vem dizer: minha alma tem sede de ti, meu Deus e meu Senhor. Quero terminar com a frase do patriarca Agostinho de Hipona, que disse o seguinte: Senhor, nunca terei descanso completo em minha alma, até o dia em que me encontre contigo face a face, e assim descansarei para sempre em ti. Adoramos a Deus.